colocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão, não havendo nenhuma impugnação, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Eu anuncio a retirada de pauta do 147, que é a apelação 56.176, e 149, apelação 57.633, que é da minha relatoria, em face de que foi encaminhado à revisora desembargadora Cleuci de forma incorreta, porque o revisor é o desembargador Dirceu dos Santos. Então, está sendo retirado de pauta para o encaminhamento correto. Aqueles dois que são da minha relatoria foi encaminhado para a desembargadora Cleuci, como revisora. E o meu revisor é Vossa Excelência, não é ela. Então, eu estou retirando de pauta para fazer o encaminhamento correto. Eu anuncio os adiamentos em face da ausência justificada do desembargador José Zuquim, que está com pedido de vista do número 1, o agravo de instrumentos 55.154/2015. Também anuncio o adiamento, na parte até interessada presente, que são todos com pedido de vista para a desembargadora Cleuci. É o 2 da pauta, apelação 170.540. O 3 da pauta, apelação 3.564. 4 da pauta, 8.809. 5 da pauta, 8.810. O 7 da pauta, 166.143. O 8 da pauta, cautelar 3.365/2015. E também da relatoria desembargadora Cleuci, mas que está com pedido de vista, eu formulei o pedido de vista, é o 6 da pauta, é o embargo de declaração 43.635/2015. E, evitando a leitura de todos os adiamentos, eu anuncio que ficam adiados todos os recursos da relatoria da desembargadora Cleuci, e, com exceção dos dois que foram agora retirados de pautas da minha relatoria, todos em que ela figura como revisora, do desembargador Dirceu. Então, passando a pauta, nós temos o pedido de preferência que envolve duas medidas cautelares e dois recursos de apelação entre as mesmas partes, e que é da minha relatoria. E ficando convocado, que está convocado pela presidência do tribunal, para possibilitar o julgamento, no lugar da desembargadora Cleuci, o desembargador Sebastião Barbosa Farias, que desde já agradeço a presença mais uma vez. É uma alegria para nós. Desde a época de turma recursal, em 1996. É o 147, 149 que foram adiados, isso. 126, 141, 168 e 169, né? São todos esses. O primeiro a ser julgado é o 126. Já informando os presentes que esta Câmara tem por norma disponibilizar os votos entre seus membros. Então, o que será julgado já é de conhecimento dos demais membros desta Câmara. E o pedido de preferência foi formalizado pelo doutor advogado Eurípides, em nome de Dalgomar Importação. Isso?
Então, o primeiro a ser relatado é o 126, é o recurso de apelação 38.697/2015. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Diamantino, que nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Limitada contra Edmir José Cia, nos demais, e admitido como assistente litisconsorcial Romeu José Ciocheta, julgou improcedente o pedido, revogando a ordem de sequestro das áreas subjúdice, autorizando o réu à imediata exploração das matrículas números 28.029 e 28.030 e a consequente transferência no registro imobiliário, e ainda manteve o sequestro de 51.580,71 sacas de soja, objeto da apreensão do cultivo na matrícula 28.028, até a liquidação da sentença, em razão de perdas e danos, condenando a autora e o assistente solidariamente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformada, a autora recorre pleiteando, primeiramente, o julgamento do agravo retido. Suscita também a nulidade da sentença diante da juntada de documentos novos nos memoriais, sem oportunidade de contraditório. No mérito, rebate a sentença, alegando o equívoco do julgador com relação à assunção das dívidas prometidas pelo adquirente, não efetivadas no prazo de vencimento do contrato e integrantes do valor dos imóveis, inclusive quanto ao pagamento das parcelas em sacas de soja, e ainda acerca do chamado fato superveniente, relativo à adjudicação da área matriculada sob o número 28.028 e das penalidades impostas ao comprador, por tomar posse e cultivá-la, principalmente quanto ao sequestro da produção e liberação para o réu, e da indenização imposta pelo uso da terra por arrendamento pretérito, combatendo também a liberação imediata das áreas matriculadas sob o número 28.029 e 28.030. Por sua vez, o assistente litisconsorcial Romeu José recorda aduzindo a ausência de atentado, considerando o seu direito de legítima propriedade, tendo em vista a aquisição feita junto ao adquirente do imóvel matriculado sob o número 28.028, inclusive com a emissão na posse ordenada pelo juiz da causa e cumprida por precatória, de forma que a apreensão de 51.580,71 sacas de soja se revela ilegal, postulando a sua liberação, afirmando também a ocorrência de erro improcedendo, pelo reconhecimento de ato atentatório no curso do processo, sem qualquer provocação da parte. Requer, ao final, a reforma da sentença e a inversão da sucumbência. Contra as razões do réu Edmir José Cia ao apelo da autora, encartado às folhas 4.751 e 4.785, rebatendo pontualmente o recurso, pugnando pela manutenção de sentença e, de igual modo, ao apelo do assistente litisconsorcial. Contra as razões da autora, ao apelo do assistente litisconsorcial, juntado às folhas 4.810 e 4.811, sem contrarrazões de Romeu José. É o relatório. Eu concedo a palavra pelo prazo regimental ao advogado da apelante Dalgomar Importações, anotando que o nosso regimento veda a leitura. Excelentíssimos senhores desembargadores, som. Meus honrosos cumprimentos aos eminentes desembargadores. Doutor, só uma anotação. Eu vou marcar o tempo por aqui, porque não está funcionando o telão, então eu vou deixar. Eu serei breve, excelência. Não, Rápido som, os babos. Na verdade, excelência, é que o eminente desembargador Sebastião foi convocado nesse momento, face à ausência justificada da nobre vogal,
motivo pelo qual eu vou fazer umas breves considerações, simples e rápido, e Vossa Excelência me interrompa quando entender o conveniente. Eu procurarei ser bastante objetivo, prático. Bem, mas a verdade é que, como se trata então de uma ação de... Estão me ouvindo bem? O som está... Acho que... Não tá. Falta o som. Som. Providenciando lá. Som. Som. Alô, som. Perfeito. Som. Colende da Câmara, excelentíssimos senhores desembargadores, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, relator, desembargador de Senhor dos Santos, revisor, e o doutor Sebastião, desembargador Sebastião Barbosa Farias, vogal. Com muita honra que eu cumprimento as vossas excelências e também o faço aos demais membros presentes, digníssimo presidente do Ministério Público, todos presentes, os colegas e demais presentes nesse plenário. A bem da verdade, isso aí trata-se de uma ação de rescisão contratual, onde se buscou a rescisão contratual por inadimplência do comprador. Onde documentalmente entende a apelante que logrou-se devidamente comprovado. Foi feito o pagamento, foi avançado o pagamento, uma parte representada por sacas de soja, para ser pago parceladamente anualmente. A sua maior parte, em torno de 75%, se referiu a umas dívidas que se achavam em fase de execução judicial, em nome da apelante, que foram então assumidas pelo apelado, o promissário comprador. Sucedeu que das parcelas, apenas as duas últimas ele não pagou e também não honrou os compromissos assumidos com relação às demais dívidas em fase de execução, que deveria ele pagá-lo em nome da própria apelante, ou negociar os débitos, tendo inclusive para isso a apelante se colocado à disposição para assinar os documentos necessários. Enfim, e nada fez. Esses fatos, então, foram expostos e comprovados em juízo, sobreveio, então, a contestação, onde o apelado juntou, então, vários recibos, onde ele entendia que foram pagos essas dívidas, e que as dívidas referentes às execuções que ele teria assumido, que representaria 75% do negócio, mais ou menos, não foram pagas, mas que também elas não estavam atreladas ao negócio a ponto de se ensejar uma obrigação de pagamento sob pena de rescisão. Houve-se então aí, desafiou-se aí pedido de sequestro desse imóvel. À primeira vista ele foi concedido pelo eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho. Daí 30 dias foi revogado. Pelo mesmo nomeado, manteve-se o sequestro
e manteve o Edmir José Cia, então, como depositário. Mais na frente, a apelante manejou um novo pedido para que ela fosse mantida como depositário, tendo em vista o desvelo, o abandono das áreas por parte do apelado. A verdade, o objetivo de se preservar esses imóveis, Excelência, era exatamente preservar o seu valor para que eles suportassem o pagamento das dívidas, porque naquela fase, processo já com 10, 12 anos de andamento, estava indo o imóvel que valia, por exemplo, 5 milhões, estava indo para leilão por 1 milhão e tal. Então, nós conseguimos demonstrar que não seria suficiente que esses móveis eles fossem vendidos. Até houve até manobra no sentido de se adjudicado, de se arrematar por preço vil. Quando ingressamos com a ação em 2007, nós comprovamos que já tinha duas praças designadas. Então, o objetivo era exatamente isso, era acomodar, era possibilitar que esses imóveis fossem suficientes para pagar as dívidas. Bem, então a apelante conseguiu esse sequestro e numa incidental, e então em agosto de 2011 ela tomou posse, então, como seus provas, ficou até 2013, quando novamente, no novo pedido, ela foi destituída, foi nomeado o apelado como depositário. Mas o fato é que se provou o estado de decadência em que encontravam os imóveis e também o estado que se encontrava de alta valorização depois que a autora apelante tomou posse. Ela fez altos investimentos, ela investiu de imediato através de terceiro, de apoio de terceiro, mais de 8 milhões. Ela recuperou o solo, o imóvel que antes não produzia nada, inclusive com prestação de conta prestada pelo próprio apelado, passou a produzir. Imóvel que produzia 55, 60 sacas de soja, estava produzindo 30 e poucas sacas. O abandono da sede, das casas, de casas de empregados. Então, houve um investimento muito acima daquilo que ela teria que prestar conta 5, 6 vezes mais. Ela investiu, teve o trabalho de recuperação do solo, e isso está comprovado nos autos, através de auto de constatação. Quem viu o imóvel, quem vê hoje, inclusive o próprio apelado, numa manifestação que ele fez no recurso de agravo de instrumento 9704/2013, ele manifestou textualmente que ele reconhece que os imóveis, naquela época, hoje em 2013, valia 100 milhões. Ora, em 2007 não valia 10 milhões, 3 milhões. De repente, passou a valer. E passou a valer mesmo porque a empresa apelante, ela fez, então, altos investimentos. Bom, mas então, depois com relação aos pagamentos, houve perícia. Essa perícia foi contraditada, teve os recibos de pagamentos que foram feitos de forma bastante diluída, em nome de outras pessoas, enfim. Mas o fato da insurgência, da alegação do não pagamento dessas parcelas, é que os pagamentos lá foram feitos em nome de terceiras pessoas, pessoas que não constam nos autos, não tem prova nos autos de haver autorização da apelante para que o apelado o fizesse. E foi considerado pela perícia e pelo meritíssimo juiz, julgador. Aliás, o meritíssimo juiz julgador, ele, diante de tudo isso, ele preferiu a maneira mais fácil. Ele preferiu entender que todos aqueles recibos, então, se referia ao pagamento disso. Mas existe especificamente lá, dizendo o nome, por exemplo, então, tem 3 recibos lá, que somam-se hoje quase 20 mil sacas de soja, que hoje em dinheiro dá R$1.200.000, que foram pagos em nome de terceiro, de uma empresa, Gomes e Companhia, que não tem nada a ver, não tem autorização. É daí a insurgência. Mas, primeiramente, há que se atentar que o meritíssimo entendeu que esses contratos não eram oponíveis ao réu, porque nele não constou a anuência desses credores, que hipotecários e exequentes também, sustentando que esse contrato não possuía, então, valor jurídico. Nesse sentido, a apelante rebateu que vale sim, entre os contratantes, uma vez que o contrato faz lei entre as partes, entre os contratantes, sim.
Então o magistrado, assim entendendo, por considerar que então essa dívida não pode ser considerada como inadimplência e que também havia sido pago, ele mandou, ele julgando de forma ultra petita ou extra petita, ele, sem haver requerimento nem reconvenção do réu, do apelado, ele mandou, inclusive, transferir, registrar esses imóveis para o nome dele. Isso sem haver anuência dos credores hipotecários, nem notificação, não, simplesmente mandou transferir, como se ele tivesse pago esse 75% e pronto. Mas daí o manejo do recurso de apelação, onde a apelante ela logrou demonstrar realmente esses fatos, fazendo inclusive citações, não vou repetir para não levar mais tempo, citações a esses elementos. O que a apelante não se conforma, eméritos dos julgadores, é que realmente o magistrado ele não poderia considerar, ao invés de fazer uma análise profunda de cada documento, considerar que então pago, baseado num preceito lá, que quando se puder concluir que o negócio foi pago, então foi pago. Mas a verdade é que nas razões de apelação foi demonstrado tudo isso, não foi pago, não bastasse isso, aí sobreveio esse fato superveniente. Isso aí decorreu de uma adjudicação feita por Romeu José, por um exequente, numa ação de execução que tramitava na comarca de Londrina, Paraná, e esse bem foi adjudicado e foi transferido para Romeu José Xoxeta. E desse fato superveniente, o apelado, como lhe competeria fazer, nem reconvenceu houve, nem pedido contraposto. Também nesse fato superveniente, nenhum pedido fez e o magistrado julgou a seu talante, entendendo até havido má-fé por parte de Romeu José Xoxeta, no que diz respeito a ele tomar posse da área sem haver, como dito ele, autorização judicial. Quando teria vindo uma carta precatória da comarca de Londrina, e o magistrado, para dar posse a ele, o magistrado, então, da quarta vara de Diamantino, emitiu-o na posse, formalmente e legalmente. Bom, aplicou a ele, então, essas penalidades, que foram objeto de inconformismo da apelante e também desse terceiro interessado, que é o senhor Romeu José Xoxeta. E não só condenou também em indenização, com base no artigo 18, que também foi repelido. O fato é que, a bem da verdade, excelências, essa inadimplência ela restou configurada. Por quê? Ao contrário do esposado pelo meritíssimo juiz, os contratos podem não produzir efeito com relação aos credores hipotecários, mesmo porque ficou de pagar até em nome da apelante. Mas em relação aos contratantes, faz lei entre si, e eu tenho aqui inúmeros julgados, inclusive desta Câmara, eu tenho da primeira Câmara, eu tenho da sexta Câmara, vários julgamentos desta casa, desse sodalício, onde se configura onde ficou bem delineado que o contrato de assunção de dívida ele prevalece entre os contratantes e não é oponível com relação ao credor hipotecário. Outros fatos aí é que esse processo, no tramitar, ele teve alguns entraves, e esse advogado foi surpreendido com uma petição do apelado atribuindo à sua cliente a existência da prática de crimes, como desrespeito ao sequestro, invasão, derrubar casas, pegar trator e tal. O magistrado imediatamente mandou constatar, o oficial de justiça foi lá e constatou que nada disso tinha acontecido. Então, foi requerido então, que fosse aplicadas as penas por litigância de má-fé, e o magistrado negou, e isso aí foi então um pedido foi objeto de agravo retido. Consta também um pedido lá
o magistrado mandou um oficial de justiça fazer uma constatação sobre um fato lá, o oficial foi lá e constatou exatamente o outro, e esse advogado, então, denunciou o fato ao magistrado e pediu que se apurasse. O magistrado, ao invés de mandar apurar a conduta, para se apurar a verdade dos fatos, mandou instaurar procedimento criminal e comunicar à OAB. Essa questão também foi requerido que Vossa Excelência apreciasse. Com relação aos danos, a apelante tem consciência que não causou. Primeiro, que pegou um bem que na época não valia nada, estava depredado, onde os vizinhos colhiam cerca de 55, 60 sacos por hectare, não estava colhendo a metade. Depois fez trabalho de recomposição do solo, construiu benfeitorias. Hoje o imóvel vale assustadoramente mais, muito mais, que dá para pagar todos os credores ainda sobejar. Certo? E por conta da inadimplência do próprio réu, que deveria ter pago e não o fez, acabou a Dagomar por perder a matrícula 28028, que foi adjudicada. Então, eminentes jogadores, sem maiores delongas, reitero o pedido exposto no recurso de apelação, suplicando que Vossa Excelência o proveja por ser de direito e de justiça. Obrigado, Excelência. Passo ao voto. Síndice dos Autos, que Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Limitada, ajuizou contra Edmir José Cia ação de rescisão contratual acumulado com reintegração de posse e perdas e danos, tendo por objeto um contrato de compra e venda firmado em 6 de junho de 2002 pelas partes, relativo a 3 áreas rurais denominadas Fazenda Santo Estevão 1, 2 e 3, com 1.000 hectares cada, matriculada sob o número 28.028, 28.029 e 28.030, respectivamente, no registro de imóveis de Diamantino. Como parte integrante dos contratos, o adquirente assumiu o compromisso de pagamento de 110 mil sacas de soja, parcelado anualmente, com vencimentos para 1º de junho de 2005, a ser entregue diretamente aos sócios da empresa, e na proporção do quinhão do seu capital, e também de quitar, assumir as dívidas de responsabilidade da vendedora e as decorrentes de ações judiciais em curso nas comarcas de Tangará da Serra e Diamantino, nesse estado, e outras pendentes sobre as matrículas. Diante do alegado inadimplemento contratual, seja do pagamento da última parcela e da obrigação de fazer, a credora propôs a referida ação, pleiteando o sequestro das áreas compromissadas, o que foi deferido em sede de agravo de instrumento 24.298/2009. Posteriormente, em laudo de constatação aferido por oficial de justiça, detectou-se o arrendamento das áreas a terceiros destas safras remotas, todavia, sem a competente comunicação e autorização do juízo processante, e mais, sem a necessária prestação de contas anual. Em razão do descumprimento do encargo, o douto juiz Acó, em fundamentada decisão, houve por bem destituir o fiel depositário, nomeando o réu para o munus, sendo mantida a via recursal pelo agravo de instrumento 90.704/2013, que determinou em liminar o sobrestamento de qualquer intervenção na área até o julgamento do mérito, confirmando posteriormente a decisão de primeiro grau. Nesse ínterim, ocorreu a adjudicação da área, matriculada sob o número 28.028, por Galvão Advogados Associados S.C. Limitada, na ação de execução com trâmite na 7ª Vara Civil da Comarca de Londrina, Paraná, com determinação de emissão na posse, cumprida por carta precatória em 26 de setembro de 2013, conforme auto de emissão de posse, e em seguida alienada para Romeu José Ciocheta, que passou a usufruir dos direitos que lhe foram transmitidos e permitidos judicialmente, em razão do seu domínio e posse,
executando o cultivo de lavoura de soja na área, que em momento posterior, o douto magistrado determinou o sequestro da produção obtida, na quantia de 51.580,71 sacas, depositadas em mãos do fiel depositário, sob o fundamento de descumprimento da ordem de sequestro outrora proferida, conferindo a situação de atentado. Sobrevindo a sentença, é admitido como assistente litisconsorcial Romeu José Ciocheta, o douto magistrado julgou improcedente o pedido, revogando a ordem de sequestro das áreas subjúdice, autorizando o réu à imediata exploração das matrículas 28.029 e 28.030 e a consequente transferência do registro imobiliário, e ainda manteve o sequestro de 51.580,71 sacas de soja, objeto da apreensão do cultivo na matrícula 28.028, até a liquidação da sentença, em razão de perdas e danos, condenando a autora e o assistente solidariamente em custos processuais e honorários advocatícios. Dessa decisão, a autora recorre, pleiteando primeiramente o julgamento do agravo retido de folhas 3.669 e 3.676. O cerne do agravo se resume à litigância de má-fé, em razão de acusações feitas pelo réu por suposta desobediência à ordem judicial, alegando ser inocorrente na espécie de sua parte. O douto juiz da sentença bem dirimiu a questão, da qual colho parcela. Aspas. A parte requerente ataca a decisão sob o argumento de que o requerido em duas petições dirigidas ao juízo lançou inverdades de atos praticados pelo requerente e arrendatário das terras, os quais estariam descumprindo ordem judicial do egrégio Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de qualquer intervenção nas áreas, pugnando pela instauração de procedimento penal para apuração de crime de calúnia, comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil e condenação em litigância de má-fé. Conforme se pode verificar pela análise dos autos, antes de proceder com qualquer determinação a respeito do pugnado, houve a determinação de constatação em loco para apurar as referidas informações. Efetivada a constatação, restou confirmado pelo oficial de justiça as informações lançadas, notadamente não prevalecendo qualquer medida daquelas requeridas. Importante ressaltar que, no tocante à determinação de instauração de procedimento penal para apuração de crime de calúnia, restou perfeitamente esclarecido ao requerente que tal procedimento respeita a regra estanque ao teor do artigo 145 do Código Penal Brasileiro, somente processado mediante queixa-crime. Fecho aspas, folhas 4.490 e verso. Como se vê, o douto juiz esclareceu a celeuma. Portanto, não há razão para o acolhimento do pedido da agravada no tocante à condenação por litigância de má-fé, uma vez ausentes os requisitos do artigo 17 do Código de Processo Civil. Por isso, nego o provimento ao agravo retido. Desembargador Dirceu. Embargador Sebastião. Estou de acordo com Vossa Excelência. Suscita também em preliminar a nulidade da sentença diante da juntada de documentos novos nos memoriais, sem oportunidade de contraditório. A razão não acompanha apelante, em que, pese a juntada de documentos nas alegações finais, sem oportunidade de contraditório, a própria sentença elucidou a questão, ao reconhecer a intempestividade da peça processual. Portanto, nenhum prejuízo sofreu a autora, uma vez que não se percebe qualquer alusão aos documentos ali acostados para embasar a decisão. Assim, eu rejeito a preliminar. Dirceu? De acordo. Não tendo esses documentos influído na decisão, acompanho Vossa Excelência. O recorrente faz um histórico dos fatos antes de adentrar na matéria de fundo, sustentando a parcialidade do julgador, o equívoco do entendimento com relação à assunção das dívidas prometidas pelo adquirente, não efetivadas no prazo de vencimento do contrato, e integrantes do valor dos imóveis, inclusive quanto ao atraso nos pagamentos das parcelas em sacas de soja, e realizado em parte para terceiros, e ainda acerca do chamado fato superveniente, relativo à adjudicação da matrícula 28.028, e das penalidades impostas ao comprador por tomar posse e plantar na área,
principalmente quanto ao sequestro da produção e liberação para o réu, e da indenização imposta pelo uso da terra por arrendamento pretérito, combatendo também a liberação imediata das áreas matriculadas sob o número 28.029 e 28.030. Com relação à parcialidade do julgador, notada em várias ocasiões pelo apelante, tenho que se trata de questão com seara própria para a discussão. Aliás, objeto pretérito de inconformismo da qual houve a desistência da parte. Portanto, não cabe qualquer questionamento acerca da lisura dos procedimentos do magistrado por ocasião de sentença. Cabe à parte, sim, o direito de recorrer daquilo que se sentiu prejudicada e não sustentar infundadas críticas desprovidas de verdade. A apelante alega o equívoco do sentenciante com relação ao tratamento dado acerca da assunção das dívidas, que ao decidir entendeu pela ausência de concordância dos credores na transferência das responsabilidades, ensejando a ineficácia do ato jurídico, inexistindo, portanto, o reclamado descumprimento, tendo por consequência a ausência de inadimplemento contratual. Em que pese a desconsideração da obrigação de assumir expressamente as dívidas, em razão da ausência de anuência dos credores, fundamentado no artigo 299 do Código Civil, acerca da ineficácia, tenho que o artigo merece ser respeitado. Assim dispõe o artigo 299. Aspas, é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Fecho aspas. Veja que o caput não deixa dúvida quanto à necessidade de concordância do credor acerca da assunção da obrigação e a consequente substituição do devedor. No entanto, essa tarefa de comunicar ao credor é de responsabilidade de qualquer das partes, e não somente do devedor, como afirma o apelado. A sentença interpretou literalmente o caput, atribuindo a desídia à autora. No entanto, a responsabilidade do adquirente por aquilo que assumiu expressamente não está destituída de validade e eficácia, ao ponto de gerar liberalidade quanto ao tempo do cumprimento, quitação e exoneração integral, devendo ser obviamente cumprida previamente à transferência imobiliária. Em que pese a manifestação exarada no agravo de instrumento 24.298/2009, da qual fui revisor, com voto vencedor, acerca da integralidade do contrato, obrigação de dar e de fazer, anoto que a situação visualizada naquele recurso revela-se diferente desta aqui posta, até porque houve perícia acerca dos pagamentos da obrigação de dar, que concluiu pelo seu cumprimento. Com efeito, cumpre informar que o fundamento vertido no agravo de instrumento não faz coisa julgada material, haja vista a sua precariedade. E aqui abre-se parênteses para colacionar parte do trecho que abordou o assunto. Aspas. Esse tema candente certamente receberá o acertamento jurisdicional no momento oportuno, cabendo a conclusão, obviamente provisória, e sem que tal implique qualquer restrição à livre atividade decisória do juiz da causa. Fecho aspas. Dessa forma, ao sentenciar, o douto julgador aprofundou na matéria, lançando seu entendimento, evidenciando a realidade transmitida pelos contratos quanto à assunção das dívidas, notadamente ao seu inadimplemento, da qual coube parcela da fundamentação. E aqui eu transcrevo parte da sentença. Diante da situação posta, não há como modificar a sentença, que concluiu pela ausência de inadimplemento de ambas as obrigações. Outro ponto debatido no apelo consiste no pagamento das sacas de soja prometidas fora das datas aprazadas, sem a aplicação da multa pela mora estabelecida nos contratos. Nesse aspecto, forçoso concluir que não houve o reclamado prejuízo, visto que o mesmo com os pagamentos supostamente atrasados foram consideradas as sacas de soja ao preço do dia. Inclusive a perícia contábil realizada demonstrou tal fato, tanto que apontou o cumprimento integral das sacas de soja. Nesse sentido, a sentença foi clara. Aspas. Assim,
Analisados os fatos pertinentes aduzidos pelas partes e tendo requerido demonstrado os fatos distintivos do direito do autor, conclui-se que a obrigação de dar foi totalmente adimplida. Em consonância com a perícia contábil, que procedeu com os cálculos do preço da soja nos períodos lá indicados, desconsiderando o desconto do equivalente a 12 mil sacas de soja, que não foi comprovado, conclui-se que o total que deveria ser pago era do equivalente a 110.001 sacas de soja, valor equivalente a 36.667 sacas de soja de cada instrumento particular de compra e venda. Matrículas 28.028, 28.029, 28.030, em razão do aditivo contratual de folhas 389 dos autos. Acrescentes a este valor total de 12% em razão da prorrogação do pagamento da quarta parcela do contrato, chegando seu total para pagamento do equivalente a 111.201 sacas de soja. Por fim, resta comprovado o pagamento do equivalente a 111.847,5 sacas de soja, sendo efetuado o pagamento a maior no total equivalente a 646 sacas de soja. Portanto, uma vez cumprida a obrigação de dar pela parte requerida, não há que se falar em inadimplemento contratual e, consequentemente, em rescisão contratual. Fecho aspas, folhas 4.503. Nesse ponto, a sentença também deve ser mantida. É gripe, Sebastião? É igual. No que se refere ao chamado fato superveniente, de igual modo, não prospera a resignação da recorrente, uma vez que tal acontecimento, na realidade, lhe foi benéfico, tendo por consequência a quitação da dívida pendente sobre a área número 28.028. A sentença tratou como fato superveniente a adjudicação da matrícula 28.028 nos autos da ação de execução em trâmite perante a 7ª Vara Civil da Comarca de Londrina, tendo como credor adjudicante Galvão Advogados Associados S.C. Limitada, em razão de dívidas contraídas por Dalgomar, inclusive com o conhecimento do réu comprador, com determinação de emissão na posse. E foi cumprida por carta precatória 26 de setembro de 2013, conforme auto de emissão, e imediatamente alienada para Romeu José Ciocheta, em 27 de setembro de 2013, que passou a usufruir dos direitos e lhe foram transmitidos e permitidos judicialmente a razão do seu domínio e posse. No outro giro, a recorrente disserta sobre o equívoco quanto ao sequestro da soja cultivada por Romeu José, na matrícula 28.028, quando passou a exercer a posse do imóvel, com a manutenção da construção para possível indenização por perdas e danos em favor do réu apelado. Entendo que se trata de matéria estranha à contenda entre as partes, Dalgomar e Edmir, sendo certo que o terceiro interessado em adquirir do bem ingressou na lide como assistente litisconsorcial e, por sua vez, reclama o mesmo direito, de forma que não pode apelante vir a juízo e buscar direito alheio. Anoto ainda que o assistente litisconsorcial também interpôs recurso de apelação, com pedido idêntico, e ali será apreciado, restando nesse ponto não conhecido o pedido formulado por Dalgomar. Com relação à condenação imposta à autora, por conta do uso das áreas no período em que constava como depositária, se é necessária a prestação de contas, a ser apurada em liquidação de sentença, tendo que não merece reforma. E aí eu transcrevo parte da sentença nesse ponto também. No tocante à liberação imediata dos imóveis ao réu, independente do trânsito em julgado de sentença, anotado na parte dispositiva da sentença, referente às matrículas 28.029 e 28.030, deve ser anotado que Edmir José Cia figurava como fiel depositário e, desse modo, explorava as áreas. Assim, julgado improcedente a ação, com a consequente revogação do sequestro sobre as mesmas, nada mais justo que autorizar a continuidade da exploração agora em definitivo. No entanto, quanto ao registro das matrículas 29.029 e 29.030, em nome do réu Edmir José Cia, verifico que, apesar da possibilidade em razão da improcedente da ação, revelando-se nítido o direito à posse, entendo que, enquanto não regularizadas as dívidas assumidas contratualmente e ainda pendentes, ou a concordância dos credores
com a transferência e permanência dos vínculos existentes, diga-se, até por questão de observância dos requisitos da Lei 6.015/73, não há como autorizar pura e simplesmente o registro em nome do comprador, sem qualquer ônus. Por derradeiro, a apelante busca a reforma da decisão de folha 2.567, que determinou a instauração de procedimento penal contra o seu patrono e a comunicação dos fatos à OAB, em razão da afirmação de conduta suspeita do oficial de justiça, alegando que não houve pronunciamento judicial sobre o assunto, já que trouxe a matéria em sede de agravo instrumento 90.704. E aqui eu transcrevo parte também da decisão, onde o juiz diz, aspas, como imperativo legal, as partes buscam o judiciário através de procuradores legalmente constituídos, os quais possuem o dever de assistência e representação, o que de fato conhecemos por jus postulante. Pois bem, dispõe o artigo 2º da Lei 8.906/94, Estatuto da OAB, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Neste viés, abarcado por todos os fatos ora expostos, entendo que o nobre causídico constituído pela parte requerente, ora fiel depositário, não poderia sustentar e apontar conduta criminosa ao arauto sem antes verificar-se da boa-fé e lealdade na conduta do seu cliente requerente. Pena de malversação da urbanidade e primazia da verdade em todas as manifestações processuais. Como terceiro e último ponto, salutar destacar que dentro da persecução processual exige-se alegações instituídas de fundamento, vedada toda e qualquer prática inútil e desnecessária, a fim de protelar e tumultuar a marcha processual, o que também configura violação ao dever de lealdade e boa-fé. Ainda acerca do tema, devem as partes, conforme disposição do artigo 5º do CPC, se tratar com urbanidade. Aqui, usando analogicamente do referido dispositivo legal, os procuradores, quando exercendo sua atividade jurídica, necessariamente precisam empregar a todo e qualquer momento esse dever de urbanidade, onde, a meu ver, não se atribui diretamente a atos isolados com o outro sujeito da relação, mas em geral, ou seja, preservar a ordem não só com a parte contrária, mas com os serventuários da justiça, utilizando de moderação ao se dirigir a determinado fato ou ato. Nesse sentido, o nobre causídico, ainda que desconhecesse o arrendamento das terras, não poderia, em sua petição de folhas, empreender expressões desrespeitosas para com o oficial de justiça, que goza de fé pública e que simplesmente estava desenvolvendo sua atividade legal. Fecho aspas. Mantém a decisão que determinou a comunicação à OAB e a apuração dos fatos. Por sua vez, o assistente litisconsorcial Romeu José apela, aduzindo a ausência de atentado, considerando seu direito de legítima propriedade, tendo em vista a aquisição feita junto ao adjudicante do imóvel, matriculado sob 28.028, inclusive com a emissão na posse ordenada pelo juiz da causa e cumprida por precatória, de forma que a apreensão de 51.580,71 sacas de soja se revela ilegal, postulando a sua liberação, afirmando também a ocorrência de erro improcedendo pelo reconhecimento de ato atentatório no curso do processo sem qualquer provocação da parte. Tenho que a razão acompanhe o recorrente. No que se refere à ausência de atentado, por conta da sua legítima propriedade e posse direta, em razão da transmissão que lhe foi passada por Macedo e Galvão, advogados associados, adjudicando a matrícula 28.028, a que se ponderar a situação posta. Por decisão colegiada desse tribunal, houve a determinação de sequestro das 3 áreas envolvidas no litígio principal, inclusive com sobrestamento de qualquer atividade, deferida e liminar em 16 de agosto de 2013, no agravo de instrumento 90.704. Ocorre que, preternitamente, a referida decisão tramitava na 7ª Vara da Comarca de Londrina a ação de execução iniciada no ano de 1995, envolvendo o Dalgomar, cujo imóvel penhorado era justamente o matriculado sob o número 28.028. Transcorrendo o processo, não sendo paga a dívida, houve a adjudicação autorizada em 27 de julho de 2011, por aquele juízo, vendo a transitar em julgado.
Em ato posterior, extraiu-se a competente carta de adjudicação em favor de Macedo e Galvão Advogados Associados, determinando a emissão na posse, com expedição de carta precatória, que tramitou no juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Diamantino, restando cumprida. E imediatamente, em 27 de setembro de 2013, houve alienação para Romeu José, que passou a usufruir dos direitos que lhe foi transmitido. Por conta disso, e em razão do seu domínio e posse, o adquirente, ora apelante, executou o cultivo da lavoura de soja na área. Todavia, ao tempo do ciclo de cultivo e colheita, o doutor magistrado determinou o sequestro da produção, obtendo-se a quantia de 51.580,71 sacas, depositadas em mãos do fiel depositário, sob o fundamento de descumprimento da ordem de sequestro outrora proferida. Feitas essas considerações, verifica-se que há o confronto de decisões, porém, deve prevalecer aquela que primeiro teve a força vinculante, no caso, a decisão da adjudicação transitada em julgado. Diante disso, não resta dúvida que, ao adentrar no imóvel adquirido, o apelante estava albergado por decisão judicial de emissão na posse. Ressalto que, ao tempo do deferimento da liminar no agravo sobre 90.704, as partes envolvidas não tomaram a iniciativa de informar a realidade, noticiando a adjudicação já ocorrida. Portanto, em que pese a determinação de sobrestamento nas áreas e existência do munus de fiel depositário conferido ao réu, entendo que dissipou-se o falado ato atentatório de descumprimento da ordem judicial, quanto ao plantio na área 28, da matrícula 28.028, notadamente por conta do trânsito em julgado da execução e adjudicação processada na comarca de Londrina, e o cumprimento da emissão de posse, configurando o ato jurídico perfeito e acabado. Desse modo, perde razão de existir o sequestro dos grãos colhidos na mencionada matrícula, impondo a sua liberação em favor do assistente litisconsorcial. Por outro lado, caso se constate a real perdas e danos concedido na sentença a ser apurado em liquidação, verifica-se que o assistente litisconsorcial possui patrimônio para suportar eventual valor encontrado, nada não havendo necessidade de manter o sequestro dos grãos. Quanto à revogação do sequestro da área em questão, nesse ponto, diante do reconhecimento da sentença do ato jurídico acabado acerca da adjudicação, resta pacífico que a emissão na posse consagrou-se a transferência do domínio da posse, de forma que autorizando o réu a imediata exploração da matrícula 28.029 e 28.030 por colorário. De igual modo, não se tem mais dúvida a quem pertence o imóvel matriculado sobre o 28.028, revelando-se inerente à sua ocupação pelo assistente litisconsorcial. Anoto ainda que, em relação a essa matéria, houve a conformidade por parte do réu, que foi desapossado da área por força de adjudicação e emissão na posse, tanto que não interpôs qualquer recurso, restando preclusa qualquer resignação. Por fim, diante das modificações ocorridas, há que se alterar o ônus da sucumbência, vertido na sentença, de modo a excluir o assistente litisconsorcial da condenação e honorários advocatícios e custos processuais, mantendo-se, todavia, o percentual indicado na sentença a cargo da autora. Em conclusão, conheço dos recursos e do provimento parcial à apelação aviada por Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Limitada para alterar a sentença quanto ao registro dos imóveis das matrículas 28.029 e 28.030, em nome de Edmir José Cia, somente após a regularização das obrigações de fazer ou mediante a concordância dos credores, mantendo os vínculos. E dou provimento à apelação de Romeu José Ciocheta, na qualidade de assistente litisconsorcial, determinando a imediata liberação da soja sequestrada em seu favor e a ocupação do imóvel adquirido. É como estou votando. Desembargador Dirceu dos Santos. Estou de acordo. Desembargador Sebastião. Ouvi atentamente e não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Então, por unanimidade, deram provimento parcial ao recuo de Dalgomar e provimento do Romeu.
tem agora o 141. E o 141 é a apelação 51.517, apelante Edmir José Cia e apelado o Romeu. É o 141 da pauta, é o 51.517. E nessa... Esse aqui eu vou resumir, porque já conhece o fato. Esse aqui trata-se de um recurso de apelação e na ação declaratória cumulada com reconhecimento de direitos e restituição da colheita ajuizada por Romeu José Chiocheta contra Dagomar e Edmir, litisconsórcio passivo necessário. Julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo legítima aquisição da área, considerando a juiz perfeita. Inconformado, o litisconsórcio passivo recorre alegando a nulidade da sentença em razão da ausência de citação válida, uma vez que recaiu na pessoa do seu advogado, sem poderes para tal mistério, violando o artigo 47, causando prejuízo à defesa, requer a nulidade dos atos. Então, como já em resumo, eu vou ler a ementa, vai ser mais simples de entender, como já foi dito lá, essa ação aqui é uma declaratória, né, com restituição de colheita e tal, e que ela está intimamente ligada à outra. Só que há um detalhe incrível aqui, que o juiz, ele aplicou a revelia dando a parte por citada, certo? Usando os termos da oposição. Quer dizer, infelizmente não é possível, né? Mas, em termos gerais, eu estou dando provimento, cassando a sentença, declarando a nulidade, voltando à inicial, mas só que, de forma geral, não vai haver prejuízo às partes, porque aquilo que as partes querem, o próprio assistente litisconsorcial está pretendendo, o quê? É o retorno na área e a liberação da saca de soja. Então, quer dizer, o retorno desse aqui não terá prejuízo nenhum, porque exatamente indenização, perdas e danos, tudo será discutido, né? Então, a ementa ficou assim: ação declaratória de reconhecimento de direito de propriedade e posse, tramitação em apenso, ação de rescisão contratual, litisconsórcio passivo necessário, determinação de citação na forma análoga à oposição, impossibilidade, ação autônoma, nulidade da citação na pessoa do advogado, sentença cassada. Tratando de ação declaratória autônoma, em que pese a pensa a rescisão contratual, não se traduz a citação do litisconsorte necessário analogicamente à ação de oposição, revelando-se nula, quando realizada na pessoa do advogado, sem poderes para tal. Sentença cassada, declarando nulo os atos praticados, retornando à origem. Certo? Estimador Dirceu? De acordo. Então, deram provimento ao recurso. Agora, é a medida cautelar 168. A medida cautelar 168 é 6.458/2015. Foi proposta por Edmir José Cia contra Romeu Chiocheta. E ele interpôs essa medida cautelar visando o imediato cumprimento da sentença, né? Em face da possibilidade do efeito suspensivo. Como a apelação foi recebida em ambos os efeitos, então, princípio da causalidade e tal, só tem a ver a sucumbência, eu estou julgando extinto essa cautelar. De acordo. Sim, senhor. E o 169, também uma outra cautelar, é 18.865, que aí foi proposto pelo Romeu contra a Dagomar. E ele ajuizou essa presente cautelar, objetivando o reconhecimento da ineficácia do sequestro e também com a interposição da apelação e o juizamento da outra ação e o julgamento dessa apelação no processo, também estou entendendo que perdeu o objeto e também estou julgando extinta essa cautelar. De acordo. Então, extinta a ação. Ficaram só, né? Só essas, né?
Eu só notar, não tinha visto a presença do Dr. Ricardo. Obrigado pela presença, mais acompanhado do Lúcio também, que está visitando Mato Grosso hoje, né? Então, passando ao... E todos os seus votos estão de acordo com todos eles. Então, como anunciado já no início, essa Câmara disponibiliza o voto entre os seus membros. Então, quando já há alguma divergência, já é anotado. Então, eu passo a prolatar os meus votos. O 173 da pauta, agravo instrumento 54.152, provido. 175, apelação 48.922. Desprovido. 176, apelação 49.135, desprovido. Se tiver algum do MP, me avisa, hein? 177, 49.911, desprovido. 178, 50.966, desprovido. 179, 53.116, provido parcialmente o de Maria e desprovido o da Disbenop. 180, apelação 57.172, recurso desprovido. 181, apelação 60.631, desprovido. 182, ainda tinha outro. 182, medida cautelar 171.815, desprovido. Não. Extinto. Agora, pauta complementar. Agravo interno, 89.480, desprovido. 8. 89.415, desprovido. 10, 89.687, desprovido. 13, 86.869, desprovido. 15, 86.269, desprovido. 17, 77.422, não conhecido. 18, 81.160, desprovido. 19, 86.338, desprovido. 21, 85.140, desprovido. 22, 85.139, desprovido. 23, 85.145, não conhecido. 24, 84.257, provido. 25, 86.076, desprovido. 26, 86.129, desprovido. 28, 86.636, desprovido. 30, 76.688, desprovido. 33, 89.327, desprovido. 33, 81.479, desprovido. Qual outro que tem aí que eu não sei agora? 13, né? Dá 2. 86.150, desprovido. Governador Dirceu, agora aos seus. Bom, começa por polêmico, aqui o Facebook. Eu estou dando parcial provimento desse aqui exatamente por isso. O ponto crucial, embora pareça igual a Denorex, mas não é,
é que eu entendi o seguinte, ela pediu para tirar do Facebook, do perfil dela, fatos ofensivos e futuras inserções. O juiz deferiu a tutela e mandou tirar o fato ofensivo e futuras inserções. O Facebook agravou dizendo o seguinte, olha, eu posso tirar, mas como a URL é uma rede mundial, e isso aqui é inserido em todo lugar do mundo, em qualquer lugar, eu não posso fazer censura prévia ou ficar analisando o que cada um tira. Eu posso, indicado depois, vir a tirar, mas eu não tenho como não deixar publicar. E a impressão que eu tenho, que ficou consignada, é que o juiz, ao despachar, mandou que ele retirasse e não deixasse que fosse publicado novamente neste perfil ou em outros perfis. E aí a jurisprudência é enorme nesse sentido, que e realmente, se pensarmos bem, a rede mundial de computadores, as inserções são em milésimo segundo em qualquer lugar. Não tem como o Face, como um provedor da rede mundial, não deixar publicar. Não deixar publicar. Aqui que está o mote da coisa. Ele não deixar publicar. Como é que eu não vou deixar publicar algo? Aí eu teria que fazer uma censura prévia, eu tenho que fazer uma censura adrede de tudo que corresse do Facebook. Nós engessaríamos o Facebook. Deixaria de existir essa ferramenta se ele parasse cada inserção e fosse analisar. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, não pode. Isso são bilhões, trilhões de informações. Então, à medida que se publicar, ela aponta, olha, esse é ofensivo. O Facebook analisa, realmente é ofensivo, tira. Aí, se ele não tirar e realmente for ofensivo, ele incide multa. Agora, o dano, a perda de dano, a reparação do dano é de quem publicou, que é a responsabilidade do publicante. Que o Facebook, ele é apenas meio, ele é apenas instrumento, ele é apenas um hard, onde você coloca a coisa. Mas ele poderia fazer censura, se você podia desenvolver uma ferramenta para fazer censura, só que deixaria de existir na velocidade que é. Talvez se você publicasse alguma coisa hoje, daqui 10 anos ele pudesse ser inserido se fosse fazer essa censura prévia. E isso é colocado em milésimo segundo. Então, por isso eu estou dando parcial provimento apenas para que seja retirado, se publicado, a pessoa indica, olha, ao Facebook, e o Facebook é obrigado a retirar. Mas não o Facebook fazer a censura prévia ou o acompanhamento prévio. Por isso eu estou dizendo assim, agravo instrumento, ação, o que pode parecer que está repetido o que o juiz disse, mas não é isso. Agravo instrumento, ação de obrigação de fazer com pedido de antecipada e pedido de indenização por danos morais. Determinação de não disponibilização de conteúdo em website de provedor, Facebook. Impossibilidade, dever de excluir somente os conteúdos previamente indicados. Tutela antecipada concedida em primeiro grau, reformada parcialmente. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em ação de obrigação de fazer, destinada a cessar lesão a direito da personalidade causada por conteúdos disponibilizados por usuários em sites mantidos pelo provedor, preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código Processo Civil, deve ser definida a antecipação dos efeitos da tutela parcialmente, determinando-se a exclusão somente dos conteúdos ofensivos previamente indicados pela parte ofendida. A determinação de impedir a inclusão por usuários de conteúdos ofensivos à moral de um indivíduo é medida grave, que não deve ser deferida se a indicação do conteúdo ofensivo depender de critérios subjetivos do ofendido, cuja exata predeterminação não é possível a ponto de garantir que a lesão não continuará a se repetir. Com essas considerações, senhor presidente e nobre vogal convocado... Vogal. É o 51. Eu estou dando parcial provimento apenas para que a parte indique e o Facebook retire, sob sua responsabilidade, se não o fizer, de pagar as multas e todos os consectários determinados na tutela antecipada do juízo de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Ele foi surpreendido. Bom, eu que voto posteriormente
essa questão já foi debatida semana passada e adiado. Mas eu fico preocupado pelo seguinte, o despacho do juiz foi claro, certo? Me empresta para me ler o... O juiz disse o seguinte: retire do perfil de fulana de tal a foto e as legendas objeto desta lide, publicado em 13 de julho de 2014, vírgula, bem como não mais permita que referido conteúdo ofensivo, referido este, seja novamente publicado no mesmo perfil. Aí quem usa, eu não tenho, quem usa Face sabe o que é perfil. Então, no mesmo perfil ou quaisquer outros. Ou seja, quem mexe com o Face, quem sabe, eu coloco no meu perfil, no meu você não pode mais. Eu compartilho com ela, bota no dela, ela bota no seu. O que o juiz está falando? Olha, você não pode botar em perfil mais nenhum. Ele não está falando, ele está falando essa foto, essa. Ele não está falando, se aparecer a foto da Maria agora com um biquíni cor-de-rosa, porque aqui ela estava com azul, você vai colocar, ela que vai procurar. Certo? O juiz está dizendo o seguinte, olha, essa foto da fulana aqui, com esse dizer embaixo ofensivo, não coloque mais lugar nenhum, nem em outro perfil. Por quê? Porque ele pode compartilhar, pode passar. E lá no próprio, eu não sei o funcionamento integral de Facebook. Mas lá você compartilha, ele está proibindo isso, está proibindo que não passe. É isso que o juiz está dizendo. Então eu tenho que negar provimento. Agora, o que o Facebook quer? O Facebook quer, olha, se postar mais uma vez, eu não tenho como tirar de lá. Não. Sim, é lógico. Não foi isso? Não. Não é... Não, desculpe, me pronunciei errado. Não é que ele não tem como tirar. Ele não tem como monitorar se isso vai ser colocado em outro lugar. Uma empresa que é uma das mais... Ele arrume um instrumento. Ele arrume. Então faça como fez o desembargador de São Paulo. Mandou tirar do ar o sistema. Tira o sistema. Vocês não têm como. Gente... Eu vou pedir verem a Vossa Excelência e eu vou negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra o despacho. E como está fixado multa, então eu mantenho na íntegra a decisão do magistrado e nego o provimento ao recurso com a devida vênia do douto relator que dá provimento parcial. Desembargador Sebastião. Só um detalhe. Já parece bem claro, mas veja bem, só quero colocar uma coisa. Essa foto foi publicada na rede mundial. Isso aqui está sendo visto no mundo inteiro por bilhões de usuários. Aí um chinês lá não sei aonde grava aquilo lá e amanhã publica no perfil dele. Como é que o Facebook vai saber se o chinês publicou no perfil dele no Facebook, lá na China, esse negócio? Porque alguém o tem que avisar o Facebook. O Facebook na China aqui é o mesmo. Ele não tem como ele pegar essa foto e falar assim, ó, se publicar eu vou lá e tiro de imediato. Ele só quer dizer assim, ó, eu tiro, mas me avise, ó, pô, lá tá na China. Tá? Porque se ele fizer isso, aí isso seria o ideal. O ideal seria que todos os homens fossem casados e todas as mulheres fossem solteiras. Mas eu estava até comentando com o desembargador Sebastião, talvez para o autor da ação seja ótima essa solução, porque cada vez no ideal já é possível. Seria
talvez a solução dada pela Câmara aqui, se o voto do relator, seja a melhor coisa realmente para o autor. Porque cada vez que compartilhar, ele vai entrar com uma ação, vai entrar com uma indenização, vai ficar milionário. Eu Desaliada da publicação. vejo-me na contingência de escolher entre um e outro voto. Na verdade, todos sabem, e eu o afirmo aqui com segurança, que eu sou expert em tecnologia da informação. Por exemplo, se num determinado momento alguém falar, abre essa janela, eu falo, mas aqui no plenário não tem janela. O engenheiro esqueceu de fazer isso. O que quer dizer é o seguinte. Olha, não precisa anotar nada disso não, viu? Não precisa anotar taquigrafia. Não, isso aqui é só uma informação, não anote. Mas eu quero dizer o seguinte, compreendi perfeitamente o pensamento exposto pelo desembargador Dirceu dos Santos. O problema é que, de fato, o mundo vai parar. Se mandar tirar do ar, acabou. Então, não tem jeito. Mais uma vez, isso não se registra. Eu acompanho o entendimento do relator. Por maioria, deram provimento parcial ao recurso. Agora aos costumes. Aos costumes. Ordem denegada, habeas corpus, parecer ministerial em conformidade. Mantido? Ratifico o parecer. Ratificado o parecer, denegada a ordem. 170. O 171. Esse aqui é o 170, tá? 171. Provido. 172. Provido. 174. Desprovido. Pauta complementar. 7. Desprovido. Parecer também, né, excelência? Qual? Pelo desprovimento, 174. 74 é teu parecer. Pelo desprovimento que eu ratifico. Uhum. E eu estou acompanhando o Ministério Público. Dr. Luiz Eduardo Jacobi manifestou pelo desprovimento pelo recurso e é o que eu acabo de fazê-lo, ratificado pela procuradora, futura desembargadora. 7. Desprovido da complementar. 11. 10. Provido. 16. 10. Provido. 34. 10. Provido. Segunda pauta complementar. 1. É isso, né? 10. Provido. 2. Não conhecido. 3. 10. Provido. 4. Não conhecido. 5. 10. Provido. 6. 10. Provido. 7. 10. Provido. 8º. Desprovido. 9. Idem. 10. 10 provido. 11. Idem. 12. Também. 14. Parcialmente providos. Embaixo de declaração de recurso por isso. Eu estou provendo parcialmente. O 15. Aclaratórios desprovidos. 16, mesma coisa. 17, também. Assim acaba a minha função hoje aqui. Peço permissão para ir embora. Bom, agradecendo mais uma vez a presença do desembargador Sebastião aqui para nos ajudar, dou por encerrada essa sessão. Cabeça brilhante. E olha, ficou mais brilhante hoje.